Graças a Deus. Que Deus abençoe não só o dia de hoje, mas como toda a semana. Que essa semana seja a melhor semana da sua vida, minha amiga e meu amigo ouvinte. E para que todos os dias sejam bons, maravilhosos para nós temos que usar a fé. A fé é o princípio da vida. Não há vida sem a fé. Não há vida sem a fé. A fé é que traz a vida. Jesus é o princípio e o fim da fé. Quer dizer, ele é o princípio e o fim da vida. Ele exerceu a fé desde o seu nascimento até a sua ascensão aos céus. Ele nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou na fé. Todo o tempo viveu na fé. Viveu na fé do Espírito da fé. Nunca reclamou nem lamentou, porque ele era a própria fé no exercício. Talvez alguém diga assim, bem, mas Jesus era Jesus, era o Filho de Deus. Aí eu pergunto, e Abraão? Abraão também foi um homem de fé. E Deus, lá em Isaías, diz para a gente olhar para Abraão. Olhar para Abraão, quer dizer, se espelhar em Abraão, da mesma forma como devemos nos espelhar em Jesus. O fato é, minha amiga, meu amigo ouvinte, que a fé, viver pela fé, é viver no Espírito Santo. Viver no Espírito Santo é viver na dependência de Deus. E essa é a fé que Jesus passou para os discípulos. Ou melhor, esse é o Espírito legado aos seus seguidores. Essa é a fé que nos conduz ao verdadeiro altar do sacrifício. É a fé que nos faz subir no altar e sacrificar. Sacrificar o perfeito sacrifício, né? O perfeito sacrifício é aquele que se coloca toda a sua vida ali no altar. Veja que, no passado, os sacerdotes recebiam do povo os seus animais para serem sacrificados no altar. Só que esses animais tinham que ser perfeitos. Não era qualquer animal. Então, não podia ser oferecido uma vaca no altar, não. Tinha que ser um animal macho, sem defeito, para que então fosse aceito lá no altar por Deus. Aquele animal sem defeito e macho representava, simbolizava Jesus, o Filho de Deus, que mais tarde veio ser sacrificado. Ora, quando você leva o seu sacrifício no altar hoje, o sacrifício hoje são as ofertas, são aquelas doações que a pessoa faz para que ela seja aceita diante de Deus. Não é que a oferta substitui simplesmente a pessoa, porque, na realidade, aquela oferta tipifica, representa, simboliza o ofertante. Por isso que você tem notado que os testemunhos que nós colocamos aqui de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, não transformadas apenas no sentido econômico, mas, sobretudo, no sentido da própria vida. Porque há pessoas que vieram com as suas vidas completamente destruídas, destroçadas. Pessoas que já não tinham mais esperança, pessoas que diziam assim, olha, eu vou lá,
se não der certo, eu vou me matar, eu vou acabar com a minha vida. Então, esse é o tipo de oferta que Deus aceita. A pessoa sobe no altar com aquele sentimento, é tudo ou nada. É a minha vida, é essa vida ruim, essa droga de vida que eu tenho vivido pela vida que Deus oferece. Então eu coloco a minha vida, quer dizer, ela se mata, digamos assim, ali no altar, ela se entrega no altar através da sua oferta. A oferta tipifica a sua vida, a sua alma, que foi o que aconteceu com a viúva pobre. Lembra daquela viúva pobre? O que ela fez? Ela ofereceu apenas 2 moedas. 2 moedas que eram 2 centavos. O que são 2 centavos? 2 centavos você acha na rua, não é? É uma coisa assim que as pessoas às vezes não têm nem disposição para se abaixar e pegar 2 moedas. Não é verdade? Não é assim? Pois bem, aquela viúva pegou as suas 2 moedas e colocou no altar. Mas quando ela colocou no altar, ela não sabia. Mas o Senhor Jesus estava observando aquela oferta. Não aquela oferta, não a quantia em si, mas a pessoa que estava ofertando aquilo. Porque ele sabia que aquela viúva, aquela mulher era viúva, pobre, ela era pobre, além de ser viúva, ela era pobre. Aquela viúva estava colocando todo o seu sustento, tudo o que possuía. Ora, não é o valor em si, a quantidade, o montante que tem valor para Deus, mas é o que representa aquela oferta de sacrifício. Por isso nós chamamos de sacrifício perfeito, perfeito sacrifício. Sacrifício do tipo que Deus fez quando entregou Jesus. Então esse é o sacrifício que Deus quer de mim, de você, de cada um de nós. O perfeito sacrifício. Quando a gente colocar no altar, colocar a própria vida no altar. Então aquela oferta que ela colocou no altar significava muito mais do que todas as ofertas juntas dos homens ricos que depositaram ali no altar. Eles subiram no altar, colocaram grandes somas, mas não tinham muito valor porque aquelas somas, aquele dinheiro todo, correspondia apenas parte da vida deles. Quer dizer, isso não vale para Deus. Se Deus não nos negou o próprio filho dele, todo o filho dele, como é que vai querer de nós apenas uma parte? Se o próprio Jesus disse que Deus não nos dá o Espírito por medida. Ora, se ele não nos dá o Espírito por medida, quer dizer, nos dá o Espírito 100%, como é que a gente vai oferecer a ele apenas 99%? Ele não aceita. Ou é tudo ou nada. O altar é para ser sacrificada, a oferta perfeita. Por isso que no Antigo Testamento, o sacerdote fazia a oferta do sacrifício perfeito, a oferta do animal perfeito. Quando o sacerdote usava sacrificar o imperfeito, o que o sacerdote, o mau sacerdote fazia? O mau sacerdote, porque havia naquele tempo os maus sacerdotes. Então o que eles faziam? Eles pegavam do ofertante o animal perfeito, mas ele colocava o animal perfeito lá no seu curral, deixava viver lá no seu curral, e lá pegava um animal que estava com defeito, que era cego, que era coxo, que era cheio de feridas. Então ele pegava esse animal imperfeito
e colocava no lugar do animal perfeito. Quer dizer, o ofertante fez o seu trabalho. O ofertante foi perdoado. Ele foi aceito diante de Deus. Mas o sacerdote era condenado. Por quê? Porque ele recebia o animal perfeito e oferecia o imperfeito para Deus. Então Deus repreendia os sacerdotes. Você pode ver isso lá no livro de Malaquias. Ora, se o altar representa Deus, o altar é santíssimo. Como que nós podemos oferecer no altar, no lugar santíssimo, uma oferta impura? Não tem como. Agora, é fato que quando a pessoa sobe no altar e oferece a perfeita ou o perfeito sacrifício, com certeza ela é levada ou foi levada no altar pelo Espírito Santo. Ela ouviu a voz da fé, ouviu a voz do Espírito da fé e obedeceu. E isso fez a diferença na vida dela. É isso que mudou a vida dela. É isso que muda a vida das pessoas. O altar é o lugar da solução. Agora, você não pode subir no altar santíssimo de qualquer maneira, colocar qualquer coisa. É melhor que você não suba. Porque se você subir e colocar qualquer coisa, você estará ofendendo a Deus, você estará desconsiderando o altar. Melhor não fazê-lo. Melhor não fazê-lo. É melhor não fazer uma oferta imperfeita do que fazer uma oferta imperfeita, porque estará, então, a pessoa ofendendo a Deus. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, todos podem fazer a oferta perfeita, todos têm condições de fazer a oferta perfeita, até o mendigo pode fazer a oferta perfeita, desde que ele dê o seu melhor, o seu tudo, o que ele tem, o que pode representar a sua alma, porque quando o Espírito Santo fala, quando o Espírito de Deus toca, então a pessoa faz o sacrifício perfeito. E aí Deus ouve e responde na hora. A resposta é imediata. A resposta é imediata. Para que você tenha essa resposta imediata, então você tem que fazer o sacrifício de acordo com a vontade de Deus. Vamos ouvir testemunhos de uma pessoa que foi abençoada por causa dessa oferta de sacrifício perfeito. Vamos lá. Todo bom corintiano conhece ele, né? Todo bom corintiano e bom botafoguense também. É o jogador Edno, para quem não conhece. Seu nome qual é? Fabiana. Quem chegou primeiro, quem vai falar mais? Sou eu. Fala, Fabiana. Então, bispo, nós chegamos aqui, nós dois, uma vida fracassada, destruída, cheia de sonhos, mas sem perspectiva nenhuma de vida. Quando nós nos conhecemos, eu era caixa de supermercado e entregava panfletos também nas praias de Florianópolis para ganhar R$15 o dia todo. Ele já era jogador, mas nunca tinha se destacado profissionalmente. Jogava lá em Florianópolis, num time B, num time de Florianópolis. Ganhava um pequeno salário. Só que esse contrato desse time B acabou e ele ficou desempregado. Aí veio uma das nossas maiores dificuldades, que nós fomos morar de aluguel. Nós morávamos numa edícula de 30, 40 metros quadrados e chegamos ao ponto de muitas vezes não ter nem o que comer. A dona da edícula morava na casa da frente. Então nós tínhamos que honrar com um compromisso com ela e muitas vezes ficava sem comer para poder pagar o aluguel. E uma vez o meu irmão conseguiu um trabalho para fazer tijolo. Aí ele pode contar para vocês como é que foi a parte do tijolo. O meu cunhado, uma universidade, queria um trabalho dele para fazer tijolos e dentro colocar um convite.
para a pessoa, no caso, quebrar e ler o convite. E a gente fez em torno de 800, 1.000 tijolos, para ganhar R$50. Né? E eu, como profissional, né, tinha sonhos de jogar em grandes equipes, no Brasil até fora. Né? E aquilo era uma humilhação para mim. Né? Eu tinha um dom, eu tinha um talento, mas só que eu achava que na força do braço eu ia conseguir, e não era bem assim. Né? Então, durante o dia eu procurava fazer, desempregado, durante o dia eu procurava fazer algum serviço para arranjar um dinheiro para poder comer, e durante a noite eu me lembro que o meu sogro, o meu cunhado, né, tinha uma praça grande, e a gente saía de madrugada, 1h, começava a treinar, ia até umas 3, até 5 horas da manhã às vezes. Né? Pegava uma bola, o meu cunhado também jogava bola. Então, fazia um treino com bola, treino físico, né? Treino parte específica, técnica. E eu ia treinando e eu tinha aquele sonho dentro de mim. Né? E o meu sogro sempre dizendo, não, confia, vai dar certo, confia, sempre me levando para cima, o meu cunhado também. Né? E no meu bairro eu era conhecido, né, até quando a gente se casou, o pessoal dizia, você casou com um jogador fracassado, você não vai mudar a tua vida em nada. Né? Ouvi até mesmo da minha família, você só pensa em jogar bola, a bola não vai encher tua barriga. Mas eu tinha aquele sonho dentro de mim. Né? E até que chegou a Fogueira Santa de Israel, foi onde que a gente agiu com a fé. Quando a gente, né, colocou a fé e ouviu que o homem de Deus falava no altar, toda a situação mudou. Né? Tive uma proposta, na época, para vir para o noroeste de Bauru. Né? Nunca tinha jogado no estado de São Paulo. E foi meu primeiro paulistão. E naquele ano eu fui o artilheiro do noroeste. Eu não fui do Campeonato Paulista, não fui do noroeste. E aonde não estava ainda completo, né, o que a gente queria. Né? Eu me lembro que tinha um pastor, foi onde que a gente, na igreja em Bauru, um pastor ungia a minha chuteira, né? E a partir dele ungindo, né? E aí ela começou fez o primeiro sacrifício. Então, bispo, como ele falou, quando nós chegamos em Bauru, teve uma pequena mudança assim na nossa vida. Tinha um pequeno salário, tudo que o senhor possa imaginar de pequeno. Ele começou a se destacar, fazer gols. E eu me lembro que eu ouvi de uma esposa, até de jogador, aqui nesse time é o meu marido e mais 10, o teu é só mais um. Então aquilo me acendeu a revolta, mas não contra ela, porque que adiantava, não ia mudar a situação nenhuma. E eu conheci a igreja de Bauru e comecei a ouvir e a pensar. Eu falei, nossa, as pessoas lá fora falam, Deus é contigo, Deus é contigo. A gente sempre ouvia isso lá fora, mas Deus é comigo. E olha essa humilhação que nós estamos passando, meu Deus. Eu falei, tem que haver uma mudança, meu Deus, a nossa vida tem que mudar. Ali ele começou a se destacar profissionalmente. Foi comprado pelo Atlético Paranaense, a do Atlético Paranaense Portuguesa, né? Aí ali começou a crescer profissionalmente, sempre com muita luta, bispo. A gente sempre fala que nada vem fácil, sabe? Sempre os frutos das nossas conquistas foram altar, muito altar, bispo. Então ali ele fez um contrato muito bom com o Corinthians, fez um contrato de 4 anos. Do Corinthians foi vendido para o Tigres do México, também um contrato muito grande. E quando chegou no México, eu resolvi me especializar na área da beleza. Aí ele falou, eu tive a direção de Deus para montar um salão. Montei com tudo, bispo, do bom e do melhor. Aí, aos olhos de muito, eu já tenho uma vida financeira estável, nós já temos, só que o segredo é nunca parar, bispo. Hoje, nós temos um outro com 3 vezes maior o valor, com uma clientela enorme, todo dia crescendo mais,
O salão é tremendo mesmo, é maravilhoso o salão. E, como eu sempre falo, toda a nossa vida foi fruto de altar. Não tem como parar. O dia que eu parar, talvez seja o dia que eu não esteja nem mais aqui. Eu, de jogador fracassado no meu bairro hoje, né? As pessoas que me viram crescer, hoje falo quem te viu, quem te vê, né? Então acho que foi tudo, né? Foi tudo sacrifício no altar, né? Tudo que a gente tem colocado no altar, Deus tem dado em dobro, né? Deus tem me abençoado, né? E Deus tem feito maravilhas na minha vida. Pois é. O altar é para isso, minha amiga, meu amigo ouvinte. O altar é para resolver qualquer tipo de problema. Todo e qualquer tipo de problema. Porque o altar, eu diria, é o colo de Deus. São os braços de Deus. O altar é o lugar onde a gente resolve qualquer tipo de problema. Agora, presta atenção. Veja como você vai subir no altar. Se você vai subir no altar para fazer uma tentativa, não vai dar certo. Porque quando o Espírito Santo nos fala, a voz do Espírito Santo é a voz da fé, ele não deixa dúvida, ele não manda a pessoa aí fazer uma tentativa, arriscar. Não é arriscar, é tudo ou nada. A pessoa vai ali para depositar a sua oferta, que representa a sua alma, representa a sua vida, representa toda a sua vida. É como o suicida. O suicida, quando coloca uma corda no pescoço e se enforca, ele não vai fazer uma tentativa, ele joga mesmo a vida dele, acabou. Eu não tenho solução no meu problema, então eu acabo com a minha vida. Então eu quero até, inclusive, eu convidar você que é uma pessoa que está pensando, tem pensado no suicídio, faça essa fogueira santa, rapaz. Ao invés de você se matar, matar o seu corpo, coloca toda a sua vida no altar, coloca toda a sua vida. O que você tem? Você tem apenas 2 moedas, leva essas 2 moedas, coloca no altar, você vai ver o que vai acontecer. Mas tem que ser algo que represente toda a sua vida. Aí sim, você vai ter a resposta imediata de Deus, na hora. A resposta não vem depois, não. A resposta não vem no futuro, não. A resposta é imediata, é toma lá da cá. Por quê? Porque você está colocando toda a sua vida no altar. É como se você dissesse assim: ó Deus, eu não tenho mais nada a perder. Tudo que eu tenho está aqui. Tudo que eu tenho está aqui. Se o Senhor não cuidar de mim, então eu também estou pouco me lixando para essa vida. A pessoa coloca o seu tudo para o tudo ou nada. É vida ou morte. Então, se ela faz isso no altar, lá no altar, na hora, ela ressuscita, ela recebe a resposta de Deus que ela está esperando, na hora. E é isso que você tem que aprender a fazer. O sacrifício tem que ser perfeito, porque o altar é perfeito. O sacrifício tem que ser santo, santíssimo, porque o altar é o santo dos santos para aqueles que assim têm fé. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé de Deus sempre remete a pessoa para frente, sempre estimula os sonhos e a visão pessoal.
E isso porque há certeza da vitória. Há certeza de que Deus é com ela. Então, a fé de Deus foi o que moveu Abraão, Isaque e Israel, todos os heróis da fé do passado. E a fé de Deus é que move as pessoas que são sinceras. Pessoas que são sinceras. Você sabe que existem pessoas sinceras vivendo no pecado. Por exemplo, é aquela mulher de programa que está lá fazendo o seu trabalho, entre aspas, dando prazer aos homens, mas ela diz lá no fundo da sua alma, puxa, essa não é a vida que eu queria. Se eu pudesse, meu Deus, eu saía dessa vida. É porque eu não tenho outra coisa a fazer, eu não sei fazer mais nada. Então, mas é uma pessoa que tem dentro de si a sinceridade para dizer, ó Deus, eu não quero essa vida, eu faço isso por uma circunstância, por causa da situação crítica que eu estou vivendo. Pois bem, minha amiga que está vivendo nessa situação, por que você não pega o seu sacrifício e coloca a sua vida, a sua alma no altar, nessa fogueira santa de Israel? Nessas primeiras semanas de dezembro, nós teremos a campanha, a ida lá em Israel, levar os pedidos das pessoas, colocá-los no lugar onde esteve Gideão, onde ele se preparou para a guerra, onde ele foi ungido, consagrado para a guerra, onde ele clamou, onde ele disse, ó Deus, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo isso conosco? Se o Senhor é conosco, por que estamos vivendo essa vida desgraçada, essa vida miserável? Então, é o seu caso, por exemplo, você diz assim, eu creio em Deus, mas se Deus é comigo, por que está acontecendo isso? Por que eu estou vivendo essa vida infeliz, miserável? Então, você vai colocar o que representa a sua vida, a sua alma no altar. A exemplo da viúva pobre, que colocou a sua alma no altar, representada apenas por 2 moedas. Então, todos podem participar dessa fogueira santa. Ela não está restrita a apenas algumas pessoas, não, mas a todas as pessoas, mesmo as pessoas mais miseráveis, mesmo os mendigos podem participar, todos podem participar, porque Deus dá fé, dá condições para todos subirem no altar. Até porque quem leva a pessoa no altar é o Espírito da fé, é o Espírito de Deus. Você não precisa necessariamente ser batizada, ter sido batizada com o Espírito Santo, ou ter o Espírito Santo para subir no altar. Não, quando você sobe no altar, movido por essa fé, por esse desejo de colocar toda a sua vida ali, para colocar tudo que você é, tudo que você representa, tudo que você pretende ser, ali no altar, isso é o Espírito Santo que está agindo dentro de você. Porque, segundo a palavra de Deus, é Ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, é o Espírito Santo que tem conduzido as pessoas a esse discernimento, para subir no altar, ter força para subir no altar, ter fé para subir no altar, ter coragem para subir no altar e ali, então, sacrificar. Essa é a fé que faz mudar a vida das pessoas. E você é muito bem-vindo nessa campanha de Israel, porque ela, como você sabe, é algo sério, é algo verdadeiro, é algo que funciona. Você verifica que todas as pessoas de todas as camadas sociais, com todos os tipos de problemas, têm resolvido seus problemas ali no altar. Tem resolvido não os seus problemas, tem transformado as suas vidas através do sacrifício delas, das suas vidas,
ali no altar. É assim que funciona. Você é o nosso convidado. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.